Então hoje nós vamos iniciar uma nova série. O título da série é Quartas Colossais. Por que Quartas Colossais? Nós vamos fazer um passeio breve, curto, pela carta de Paulo aos Colossenses, né? Então, para quem não sabe, essa carta contém 4 capítulos, né? Então nós vamos refletir, pegar um trecho, né? A gente chama de perícope, né? Vamos pegar uma perícope e vamos estudar um pouquinho sobre essa perícope nas quartas-feiras. Hoje, na realidade, seria o pastor Cício que daria início, mas ele está meio gripado ainda. Quem esteve com ele no domingo percebeu como ele estava tossindo. Ele já está melhor, mas a tosse ainda permanece. Então ele pediu que eu estivesse substituindo ele. Então oremos também pelo pastor Cício. Amém? Então hoje o tema é os objetivos do cristão. E como eu falei, o nosso texto base vai estar na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero te convidar a ler aqui comigo. Por quê? Porque eu vou usar uma versão talvez um pouco diferente, Almeida Corrigida e Fiel, como está indicado ali. Talvez a sua versão seja a NVI, que é a versão mais comum. Aí talvez você pergunte, pastor, por que o senhor resolveu usar a Almeida Corrigida e Fiel? Porque ela tem algumas palavras ali que eu quero usar no decorrer da pregação, ok? Diz assim então a palavra de Deus: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, obrigado por esse privilégio de poder refletir, né, de estudar, de aprender mais sobre ela. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento e fale de maneira singular a cada vida, a cada coração aqui presente e também aqueles que vão e estão nos assistindo, né, através da internet. Amém. Juntamente com Efésios, Filipenses e Filemon, Colossenses é uma das chamadas cartas da prisão, que, como o próprio termo sugere, foram escritas por Paulo enquanto ele estava preso em Roma. O contexto aqui é o seguinte: Paulo recebe a visita do seu discípulo Epáfras, fundador da igreja de Colossos, né? A gente acha que Paulo que fundou a igreja de Colossos, mas não foi Epáfras que foi discípulo de Paulo. E Epáfras, além das boas notícias sobre como estava a igreja de Colossos, ele traz também uma preocupação muito grande que ele tinha. Após alguns anos pastoreando aquela igreja, ele é surpreendido pela chegada de alguns mestres, no caso falsos mestres, né, que pregavam um evangelho diferente daquele que ele recebeu do próprio Paulo. Então Epáfras sente dificuldade devido à complexidade dessa doutrina que esses falsos mestres estavam pregando, né? E então ele procura Paulo, ele vai até Roma, onde Paulo estava, e compartilha com Paulo essa dificuldade e pede ajuda, né? Pede que o seu discipulador, então, o ajude no sentido de confrontar aquela falsa heresia, aquele falso ensino, aquele falso evangelho que estava sendo compartilhado lá. E essa heresia de Colossos era um verdadeiro balaio de gato, porque ela era uma mistureba de um monte de coisas. Ela era uma mistura da religião greco-romana, do judaísmo e do gnosticismo. Infelizmente não vamos ter tempo para falar sobre cada um desses elementos, mas dá para entender que era realmente uma mistura de várias coisas, né, que esses falsos profetas estavam compartilhando naquela região, né? Então Epáfras vai até Paulo pedindo ajuda nesse sentido. E voltando à carta, Paulo inicia a carta até a igreja de Colossos com a saudação que é de costume. Toda a carta de Paulo faz uma saudação aos irmãos. Essa saudação vai estar no verso 1 e no verso 2. Aí, a partir do verso 3 até o verso 8, Paulo descreve que recebeu essas informações que eu acabei de compartilhar com os irmãos de Epáfras, né, que deixaram Paulo muito feliz, porque Epáfras dá notícias boas também, né? Ele não compartilha só a preocupação, mas ele fala como a igreja estava. Então Paulo começa descrevendo isso. E Paulo na sequência diz que orava sempre a Deus, agradecendo por 3 coisas em particular. Em primeiro lugar, pela fé da igreja. Então Paulo orava a Deus agradecendo: Senhor, obrigado pela fé da igreja em Colossos. Segundo, pelo amor da igreja. Paulo também orava nesse sentido. E terceiro, pela esperança que eles tinham
que era advinda do Evangelho. E quando Paulo fala de esperança, você vai encontrar isso lá no verso 5, no verso 7 do capítulo 1, Paulo faz questão de frisar que essa esperança, ela vinha do Evangelho de Cristo, exatamente já fazendo um contraponto com o falso ensino que estava circulando naquele período, né? Evangelho esse que eles tinham recebido por intermédio de Epáfras, né, que era o pastor daquela comunidade. E Paulo diz que esse evangelho estava crescendo e frutificando, né, em todo o mundo e também entre aqueles irmãos. Na sequência, então, no verso 9, Paulo diz que não cessava de orar, pedindo a Deus que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e de entendimento espiritual. Então Paulo orava pedindo essas três coisas: pleno conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso que Paulo afirmou pedir a Deus aqui em oração, pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual, tinham objetivos muito práticos, muito claros, bem definidos. Ou seja, Paulo não estava orando por qualquer coisa, não era uma oração que Paulo estava jogando as palavras assim, jogando para fora sem pensar. Paulo tinha um objetivo muito claro ao orar pedindo a Deus isso. E Paulo começa então a descrever esses objetivos a partir do verso 10. E esses objetivos são os objetivos de vida de todo cristão. São objetivos que todo cristão deve buscar para a sua vida, né? E por isso é de suma importância, então, nós refletimos sobre cada um deles. E o primeiro objetivo é andar dignamente. Nós vamos encontrar isso no verso 10, na parte A, que vai dizer o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Stan Lee, que é o criador do Homem-Aranha, certa vez escreveu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A galera que curte Homem-Aranha aí, com certeza já ouviu essa frase algumas vezes. Aliás, ela é inclusive citada em muitas pregações, em muitos sermões. E é uma grande verdade: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porém, com outras palavras, a Bíblia já declarava essa verdade há muitos e muitos anos atrás. Muito antes do Stan Lee pensar nisso, a Bíblia já falava sobre isso. Em Lucas 12:48, vai dizer o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, a Bíblia já falava acerca disso. E o Evangelho de João declara que, como cristãos, recebemos um grande poder. Que poder é esse? O poder de sermos feitos filhos de Deus. Você vai estar lá no capítulo 1, verso 12. Ou seja, Cristo nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E isso é um tremendo privilégio para nós. Porém, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, se nós recebemos o privilégio e o poder, como o próprio João declara, de sermos feitos filhos de Deus, isso traz também uma grande responsabilidade para nós. Que responsabilidade é? Andar dignamente. Andar dignamente diante do Senhor. Ou seja, não podemos viver de qualquer forma. Não podemos, depois que assumimos um compromisso com Cristo, depois que reconhecemos publicamente Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos um padrão a seguir. E esse padrão é o próprio Cristo, que é o nosso modelo de homem perfeito. Ele é Deus, mas ele também é homem, 100% Deus, 100% homem, e é o nosso padrão. Por isso, não existe crente Gabriela. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? A música é do Dorival Caymmi, né, Gessi? Acho que é dele. Música bem antiga, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E muita gente vai usar isso. Só que depois que nós assumimos um compromisso com Cristo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de andar dignamente de acordo com aquilo que o Senhor nos direciona em sua palavra. Por isso não existe então crente Gabriela. Não existe. Quem entende dessa maneira, que eu nasci assim, eu cresci assim, desculpa, mas você nasceu assim, cresceu assim, se você continuar assim, você vai para o inferno assim. Porque tem que haver uma mudança. E não está errado essa primeira parte, eu nasci assim, porque nós realmente nascemos em pecado. Davi, no Salmo 51, verso 5, vai dizer que em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Mas Cristo fala com Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, a partir do momento que nós nascemos novamente, o novo nascimento gera em nós uma nova natureza. E essa natureza
ela recebe o poder de ser feito filho de Deus, mas traz consigo também uma grande responsabilidade de ter Cristo como referência, como o nosso modelo. Então temos que dar testemunho. E esse é o ensino padrão do cristianismo. Tanto que Paulo já tinha ensinado a mesma coisa em outras cartas a outras igrejas. A gente vai ver, por exemplo, lá em Filipenses, Paulo dizendo o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno. Ele vai usar uma expressão parecida: vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Olha que legal que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos. Ele está falando assim: vivam de modo digno, de tal forma que eu indo aí ou não, eu receba boas notícias, eu ouça falar bem de vocês, eu ouça que vocês estão vivendo a fé como ela deve ser vivida, que vocês estão, como ele vai dizer aqui, lutando juntos pela fé do Evangelho. Isso é muito interessante. Mas talvez você questione assim: mas o que é exatamente esse andar ou viver dignamente diante do Senhor? E mais uma vez quem vai nos responder isso é o próprio apóstolo Paulo. Escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo não só confirma mais uma vez esse ensino que nós encontramos aqui na carta aos Colossenses, na carta aos Filipenses, mas também a carta aos Efésios. Paulo vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o que é andar dignamente? É buscar ser humilde. O que é andar dignamente? É buscar ser manso. O que é andar dignamente? É ser longânimo. O que é andar dignamente? Suportar uns aos outros. E aqui eu quero dar uma pausa, porque esse texto é muito mal entendido, muito mal aplicado muitas vezes. O suportar uns aos outros aqui não é aturar não, como muitos vão falar. Eu tenho que suportar aquele irmão. Não é disso que está falando aqui. O suportar uns aos outros ali, a expressão no grego é de dar suporte. Como assim? Pensa numa prateleira. Uma prateleira precisa de um suporte embaixo ali para que ela não caia. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Também tem um sentido de ajudar a levantar. De quando tem algum problema, por exemplo, para ficar mais fácil da gente entender, vou usar uma analogia aqui. Quando a internet está ruim, você liga para o suporte da empresa para resolver aquele problema, não é? Então nós temos que ser esse suporte. Quando tem algum irmão em falta, em dificuldade, nós temos que ser o suporte. Nós temos que estar pronto para ajudar. Ou para ele não chegar a cair, ou se ele cair, ajudá-lo a levantar. É nesse sentido que Paulo está falando, suportando-vos uns aos outros, e ele completa, em amor. Então, dedo acusatório não funciona aqui. E Paulo finaliza, fechando com chave de ouro, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós agimos assim, estaremos não só andando dignamente, como faremos jus ao título de cristãos. Para quem não sabe, cristão é o quê? É um pequeno Cristo. Quando eu procuro observar essas questões que estão sendo colocadas aqui, eu estou fazendo jus, eu estou sendo um pequeno Cristo, porque eu estou vivendo como Cristo viveu. Cristo foi exemplo de humildade, Cristo foi exemplo de mansidão, de longanimidade, Cristo foi exemplo de dar suporte a todas as pessoas. E Ele foi exemplo no sentido de guardar a unidade. Quando nós observamos cada um desses elementos, estamos andando dignamente, imitando a Cristo e honrando o seu nome. Mas não para por aí. O segundo objetivo que temos como cristãos, e também é para nós um grande desafio, é agradar ao Senhor. É o mesmo verso, mas a parte B do verso vai dizer o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. Esse é o segundo objetivo do cristão. E é para nós também um grande desafio. Por que é um desafio? Em primeiro lugar, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Tem alguém perfeito aqui nessa noite? Vou baixar a mão aqui, porque não tem, né? Todo mundo entende que nós somos imperfeitos. Então é difícil agradar a Deus em tudo, porque nós somos imperfeitos. Em segundo lugar, que essa imperfeição, ela se baseia no fato de que nós somos seres caídos. O pecado afetou. E quando nós dizemos que o pecado afetou o ser humano, existe uma expressão em teologia que a gente usa para definir isso, que é chamada depravação total. Alguns interpretam errado essa expressão, esse conceito. O conceito de depravação total quer dizer que o homem foi afetado em todas as áreas.
O homem foi afetado na área intelectual, na área sentimental, na área física, em todos, na área dos seus relacionamentos. Então, por isso nós temos dificuldade em agradar ao Senhor. Na realidade, a gente tem a facilidade para fazer o contrário. Temos uma grande facilidade de buscar fazer apenas aquilo que nos agrada. É um pensamento global. No mundo todo isso acontece. Aliás, nós vivemos num momento onde a filosofia do hedonismo se torna cada vez mais predominante. Que filosofia é essa? É a filosofia do meu prazer em primeiro lugar. Do meu prazer, ele tem que vir de algum momento ou outro. Como diz a música Tempos Modernos do Lulu Santos, né? Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. É bonita a canção, só que a letra é completamente antibíblica, porque ela vai contra, mas ela prega exatamente essa filosofia do hedonismo. E a gente vive um tempo onde há essa valorização do prazer pessoal, do prazer próprio. Só que nós temos que lembrar que nós não fomos chamados para agradar a nós mesmos. Nós fomos chamados para agradar a Deus, para agradar ao nosso Pai, em amor. E uma observação interessante aqui, é que a palavra usada por Paulo no original, quando ele diz agradando-lhe, essa expressão agradando-lhe aqui no grego, é a expressão grega arekeia, que literalmente quer dizer desejo de agradar. Ou seja, não apenas devemos viver de modo que agrade ao Senhor, mas devemos desejar isso. O nosso desejo deve ser de agradar a Deus. O nosso desejo deve ser de lutar contra as nossas concupiscências, contra os nossos pecados, contra os nossos prazeres, que todo mundo tem, tá? Nós devemos desejar lutar isso, porque quando fazemos isso, estamos agradando a Deus. E reparem que isso é exatamente oposto à filosofia do hedonismo. Por quê? Enquanto o hedonismo prega que eu devo viver de forma que agrade os meus desejos, o cristianismo prega o desejo de viver de forma que agrade a Deus. É completamente o contrário. E esse deve ser o objetivo de todo aquele que se diz cristão. Eu devo desejar lutar contra aquilo que me afasta de Deus. Mas continua. Na parte C do verso vai dizer o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Então, mais um objetivo do cristão: frutificar em toda boa obra. Esse é o terceiro objetivo de todo cristão: frutificar em toda boa obra. E quando se fala em obras, muita gente torce o nariz. Por quê? Por conta dos excessos cometidos no passado, né, onde se pregava que a salvação era obtida através das obras. Muitos cristãos têm um certo receio de falar de obras. E é fato que nós não somos salvos pelas obras, pelo menos não pelas nossas obras. Nós somos salvos pelas obras? Sim, mas pelas obras de Cristo. Pela obra de Cristo na cruz nós somos salvos, mas as nossas obras não produzem salvação. O próprio apóstolo Paulo, ele deixou isso muito claro, mais uma vez citando aqui a carta escrita à igreja de Éfeso. Ele vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Texto clássico, texto muito conhecido. Então ninguém é salvo pelas obras. Porém, o mesmo Paulo que escreveu esse verso aqui, na sequência, no verso 10, vai dizer que nós somos salvos para as boas obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Somos salvos para realizar as boas obras, para fazer boas obras. Inclusive, não é só Paulo que fala disso. Muitos outros autores da Bíblia vão falar acerca disso. O mais conhecido, o mais famoso é Tiago, que vai colocar as obras como evidência da nossa salvação. Texto muito conhecido: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Então, se nós fôssemos imaginar uma balança entre fé e obras, elas têm que estar equilibrado. Tiago chega a falar assim: me mostra a sua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Então, elas têm que estar equilibrado, essas duas coisas. Mas talvez você esteja me questionando, me perguntando: mas o que são boas obras de fato? É ajudar um pobre? É ajudar um necessitado? Não só isso, isso também. Mas nós praticamos boas obras quando buscamos cumprir
tudo aquilo que Cristo ordenou em sua palavra. Certa vez, alguém perguntou a Cristo qual era o principal mandamento, e ele respondeu o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? E a pessoa que perguntou, o mestre da lei, respondeu e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Então veja bem, Jesus aqui começa falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele fala para amar de forma completa. Quando Jesus fala de coração aqui, ele não está falando do órgão que bombeia o sangue. Na cultura hebreia, o coração era o símbolo do ser, da essência, de todo o centro humano. Não era especificamente o órgão que bombeia o sangue. Aí ele vai falar de alma, vai apontar para o aspecto espiritual, a psique, né? Depois ele vai falar de forças. Quando você vai lá no original, quando a palavra é usada para forças ali, fala de vigor físico, ou seja, devemos entregar a nossa saúde, o nosso vigor físico para Cristo. Sabe aquela ideia que tem gente que fala assim: quando eu ficar mais velho eu vou servir a Cristo? Aí não adianta, você tem que pegar quando você está novo, começar ali, porque depois quando você está mais velho tem algumas coisas que você já vai ter algumas limitações, então temos que entregar as nossas forças também no servir a Cristo. Quando eu faço isso eu estou amando ao Senhor. E ele fala de entendimento também, de intelecto. Tem gente que acha que crente tem que ser burro, crente não pode pensar, crente não pode estudar, crente não pode entender. Não, muito pelo contrário. Tudo na minha vida pode ser usado para adorar a Deus, pode apontar para o meu amor. Então, coração, alma, forças, entendimento. E aqui ele coloca o próximo como a ti mesmo. E essa talvez seja a nossa maior dificuldade, amar o próximo. Porque não é amar o próximo de qualquer jeito, mas é amar como a mim mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que é difícil? Você tem que amar o outro como você se ama. E vamos ser sinceros, a gente se ama, não se ama? Se não se amasse, você não acordava, não penteava o cabelo, não escovava o dente, não trocava de roupa, não andava na moda. O pessoal mexeu comigo que eu estou com essa camisa aqui, né, uma camisa mais arrumadinha e tal. Pô, eu botei lá no espelho, eu olhei, eu arrumei, falei: rapaz, estou bonitão. E a gente faz isso. O Silvano fez uma cara feia ali. Bom, pelo menos lá em casa tem 3 mulheres que falam que eu fiquei bonito: Sara, Pamela e Poliana. Isso porque eu não perguntei para minha sogra. Se eu perguntasse, seria 4. É isso aí. Mas brincadeiras à parte, queridos, o texto fala que nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. Então mostra essa questão. Eu estava falando com um pastor ali que nós não somos convidados pela palavra de Deus a gostar do próximo. Você sabia disso? Mas nós devemos amar. Aí você fala: mas como assim, pastor? Mas é exatamente isso, porque a gente confunde amor com sentimento. Amor não é sentimento, amor é atitude. Cristo nos amou morrendo por nós numa tosca cruz. Isso é o maior exemplo de amor. E é disso que está sendo falado aqui. Então, amar ao próximo como a mim mesmo é exatamente isso. É mesmo eu não gostando da pessoa, eu partir para uma atitude que demonstre amor. Porque foi o que Cristo fez. Aliás, se Ele fosse nos amar só quem merece, nossa, não sobraria um, né? Ninguém merece. Então isso é muito importante, né? E quando nós agimos assim, nós frutificaremos em toda boa obra. E por último, mas não menos importante, o que é uma boa obra? Talvez seja uma pergunta que você esteja fazendo também, mas o que é uma boa obra? Paulo também responde e vai dizer que é tudo aquilo que glorifica a Deus. É um texto também muito conhecido, está lá em 1 Coríntios 10, 31, não vou nem exibir aqui, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. E olha que interessante, Paulo usa um elemento corriqueiro do dia a dia, um elemento comum: comer e beber. A gente pensa assim, mas como assim? Quando eu estou comendo lá meu pratinho de arroz e feijão com ovo frito, eu estou glorificando a Deus? Sim. E você pode comer de forma que não glorifica a Deus. Quando você passa dos limites, por exemplo. Isso mostra, quando Paulo usa essa fala, né, quer comais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, é para mostrar que nós podemos glorificar a Deus em todas as nossas atitudes diárias. É exatamente isso que ele está falando aqui. E o quarto e último objetivo do cristão, listado por Paulo em sua oração, é crescer continuamente no conhecimento. Está na parte D do verso.
vai dizer o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Infelizmente, queridos, não é raro a gente observar que muitos, quando começam a sua caminhada cristã, são plenamente empolgados, são plenamente envolvidos e buscam crescimento de todas as formas possíveis. Sabe aquele chamado crente novo? O cara acabou de ter uma experiência de conversão, acabou de reconhecer Cristo como Salvador, aí ele está no primeiro amor, que a gente chama, né? Está no primeiro amor, o cara só fala de Deus, só fala de Bíblia, né? Ele lê a Bíblia com mais frequência, inclusive é muito comum nesses períodos ouvir testemunhos de pessoas que leram a Bíblia toda mais de uma vez, em pouco tempo, em poucos meses. Eu já ouvi testemunho de gente que, na minha conversão, logo que eu me converti, eu li a Bíblia 4, 5 vezes em poucos meses, né? É comum também a pessoa, nesse estágio, orar todos os dias. O cara passa a orar toda hora, todo momento que ele tem, toda oportunidade, ele ora. É comum também o cara não querer faltar nenhum culto, nenhum evento da igreja. Sabe, ele vira piolho de igreja. É culto de quarta, é GR, é EBD, é culto da noite. Ele está lá, ele não falta nada, porque ele está com sede, ele está com fome, ele quer aprender mais da palavra. E nessa fase também, geralmente, nós somos mais dedicados na luta contra a carne. A gente começa a observar, isso que eu faço, não agrada a Deus. Mentir não é legal. Falar mal do meu irmão não é legal. E a pessoa tem uma postura de lutar mais contra a carne. Porém, é triste observar que com o passar do tempo, muitos começam a esfriar, de pouco em pouco. E Paulo nos alerta aqui que o crescimento deve ser contínuo. Não devemos parar enquanto Cristo não voltar para buscar a sua igreja. Enquanto estivermos aqui, o crescimento deve ser contínuo. Nós devemos buscar isso. Nós somos crentes inacabados. Nós estamos em obra. E essa obra só vai acabar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aí sim nós receberemos corpos transformados, tal qual o corpo de Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, somos crentes inacabados. Então devemos insistir, buscar esse processo de crescer continuamente no conhecimento. O profeta Oséias já tinha falado sobre isso, já tinha ensinado sobre isso. Oséias 6,3, ele vai dizer o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mostrando que é um processo cíclico. Eu não conheço a Deus de uma vez só, num ato. Seria muito legal que eu pudesse conhecer tudo sobre Deus, mas Deus é infinito. Então eu sempre vou ter coisas a conhecer e a aprender sobre o Senhor. E olha que interessante, a palavra usada pelo profeta Oséias no original é a mesma empregada em Gênesis 4:1, quando diz que Adão coabitou com Eva e deu à luz a Caim. Então, Adão, quando tem relação sexual com Eva, a palavra usada é a mesma que Oséias usa para falar que nós devemos conhecer o Senhor. Porque lá vai dizer, e Adão conheceu Eva e teve Caim. Uma palavra hebraica chamada iada. O que isso quer dizer? Isso indica que conhecer demanda, em primeiro lugar, prática, e em segundo lugar, intimidade. Nós não conhecemos alguém sem prática e sem intimidade. Isso, inclusive, tem a ver até com o ponto 2, que é agradar ao Senhor. Nós só vamos conseguir agradar a Deus se nós conhecermos. Quer ver um exemplo? Pensa aí quando você tem um aniversário, você tem que dar um presente para alguém, mas você não conhece a pessoa. Não é terrível? Por quê? Porque você não sabe o que a pessoa gosta. Você pode comprar um presente e a pessoa não vai gostar. É uma roupa, não é assim? Agora, quando você conhece, fica mais fácil. Quando é um parente, quando é um amigo, que você tem um convívio. Da mesma maneira, eu só consigo agradar a Deus se eu conhecê-lo. E como é que eu conheço a Deus? Através da sua palavra. Mas é só através da palavra? Quando eu digo só, eu não estou diminuindo aqui. Mas o que eu quero apontar aqui, eu devo conhecer a palavra quando eu coloco ela em prática. E aqui eu vou usar outra analogia. Quando eu saio da faculdade, ou do seminário, né, pastor? Quando a gente sai do seminário, a gente sai ali cheio de teologia, né? Está tudo aqui na mente, lembrando dos textos e tal, dos conceitos, mas falta a experiência, falta aplicar aquilo na prática. Quando a gente faz uma faculdade, é a mesma coisa, você sai de lá formado, mas falta a prática. Então o conhecimento também, pensa na ideia da balança que eu falei lá atrás. O conhecer a Deus envolve a parte intelectual, a parte teológica, a parte bíblica, a parte doutrinária, mas envolve a prática também. Eu tenho que colocar em prática. Quando eu faço isso, eu passo a conhecer a Deus. E a expressão de Paulo, que Paulo usa aqui, crescendo no conhecimento,
ele vai usar uma outra palavra, claro, porque Paulo escreveu no grego, né, não escreveu no hebraico. Ele vai dizer que, crescendo no conhecimento de Deus, a palavra é epignosis, que quer dizer conhecimento preciso e correto. Essa palavra também é usada por Jesus lá em João 8, 31, 32, que é um texto muito conhecido, que ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que eu conheço a Cristo? Quando eu permaneço na sua palavra. Eu permaneço na palavra dele. E o que é permanecer? No original, permanecer é viver. Quando eu vivo na palavra, o que é viver na palavra? É praticar, é olhar para a palavra, aprender, entender, é assim que eu tenho que agir, e colocar aquele conceito, aquele ensino, aquela doutrina, aquele ensinamento em prática. Então, quando eu permaneço na palavra, Jesus diz que aí sim eu sou discípulo. Tem muita gente que se diz discípulo, mas não é. Porque o discípulo, ele é aquele que coloca em prática os ensinamentos do seu líder, do seu discipulador. E Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só conheço a verdade, e a verdade só me liberta quando eu permaneço na palavra. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que o conhecer a Deus na prática vem da intimidade e gera esse conhecimento preciso que Paulo fala aqui. E esse conhecimento preciso vai nos libertando, né, de forma processual. Isso gera em nós um crescimento contínuo que nós devemos buscar a cada dia. E para finalizar, no verso 11, Paulo diz que esses 4 objetivos listados por ele: andar dignamente, agradar o Senhor, frutificar em toda boa obra e crescer continuamente no conhecimento, resultarão em alguns elementos muito importantes para a nossa vida. Resultarão em um fortalecimento da parte de Deus, que consequentemente gerará perseverança, paciência e alegria. E por último, no verso 12, ele vai falar de gratidão. Então, o fortalecimento, a perseverança, a paciência, a alegria e um coração grato vem exatamente quando eu coloco cada um desses objetivos como alvo na minha vida. Quando eu procuro andar dignamente, quando eu procuro agradar ao Senhor, quando eu procuro frutificar em toda boa obra, quando eu procuro crescer continuamente no conhecimento de Deus, o resultado vai ser isso aqui: eu vou ser fortalecido, eu vou me tornar perseverante, eu vou me tornar paciente, eu vou me tornar alegre e eu vou me tornar grato, né? Então, que Deus possa gerar em nós, né, o desejo de buscar cada um desses objetivos. Amém? Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé. Eu vou orar entregando essa palavra, e como eu sempre gosto de fazer, se Deus tocou no seu coração de alguma maneira, aproveite esse momento para orar daí também. Você também que está nos assistindo através da internet, se Deus falou alguma coisa com você, se você entendeu que precisa mudar alguma coisa, que o seu andar não está tão digno como diz o texto, né, como deveria ser, se você por conta disso não tem agradado ao Senhor, se você precisa frutificar mais na obra de Deus, se você precisa crescer mais no conhecimento, coloque isso diante de Deus, se arrependa, peça perdão, né? Mas que essa palavra não seja só uma palavra que entre por um ouvido e sai pelo outro, que ela possa gerar transformação. Eu vou orar, você ora daí, né? No final eu vou estar impetrando a bênção final e o Ministério de Louvor vai encerrar. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, obrigado porque ela nos confronta, consola e nos exorta. Pedimos que o Senhor nos capacite, Pai, a colocar cada um desses objetivos em prática. Que possamos, Pai, assim como foi colocado aqui, buscar andar dignamente, de forma que agrade ao Senhor. Né? Que possamos, através disso, frutificar, que a nossa vida possa gerar frutos em todas as boas obras, em tudo aquilo que nós fizermos na prática. Ou seja, que toda a nossa vida possa ser um exemplo, possa dar frutos. E que em nós habite o desejo de crescer continuamente no conhecimento da Tua Palavra e também na aplicação prática daquilo que nós aprendemos. Que não sejamos apenas mestres no aspecto teórico, mas que possamos ser equilibrados nesse sentido. Nos capacite, tenha misericórdia de nós, Pai, pois somos fracos, somos pecadores e temos dificuldade para agir de forma que agrade ao Senhor. Né? Então, que o Teu Espírito Santo, né, assim como o apóstolo Paulo fala, né, na carta aos Filipenses, gere em nós o querer e o efetuar de acordo com a sua soberana vontade. Em nome de Jesus, amém.